Olá, irmãos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, hoje nós vamos reagir a uma live, completa, sobre questão do falso mestre, o Fábio, o que se declara mestre sem ser, Por exemplo, esse que você está vendo aí na tela, nós temos o nosso amigo Anderson e o Fábio. O Fábio é aquele que é somente da letra, dos ensinos de judaísmo que ele está trazendo e pervertendo o evangelho, né? Ele diz que não existe inferno, ele diz que Satanás não existe, ele diz que não existe mais essa coisa de jejuar. Irmão, é triste. Esses mestres, falsos mestres do judaísmo, né? Então nós temos o Anderson. O Anderson, ele foi ganhado pelos falsos mestres, O Anderson, ele começou no bom caminho, mas acabou se desviando para o lado esquerdo. Os mestres, os falsos mestres, ganharam Anderson, Então, o próprio Anderson, ele elogia e chama de homem de Deus alguém que xinga as pessoas, que não tem nenhum respeito aos seus próximos. O próprio Anderson, ele elogia e chama de homem de Deus este homem que xinga as pessoas, que escarnece sem nenhuma piedade com os próximos. Isso eu vou mostrar para você depois em outro vídeo. Então, o que acontece, irmãos? Que a Bíblia diz que no fim dos tempos, o Deus deste século, deste mundo, vai cegar a muitos para que não vejam a verdade da Bíblia Sagrada. Então, para o nosso amigo Anderson dizer que este homem, ele é de Deus, este homem que xinga as pessoas, pelo amor de Deus, irmão, a cegueira realmente está acontecendo em várias pessoas, para que não enxergue a verdade, tá? Então a gente vamos acompanhar esse vídeo do falso mestre Fábio, assim como existem os verdadeiros mestres e os falsos mestres. Então não chame ninguém de mestre, ok? É mandamento do Senhor que ele deu para os seus discípulos não chamar ninguém de mestre. Então existem os falsos mestres e os verdadeiros mestres. Os falsos mestres são aqueles que diz que é mestre sem ele ser. Ok? Então vamos acompanhar esse vídeo sobre o assunto que ele vai falar, sobre questão de quando foi que Pedro se converteu, sobre questão de sopro, Jesus soprar para o discípulo, o Espírito Santo no discípulo, alguns assuntos que a gente vamos abordar. E vamos desfazer esta mentira do falso mestre Fábio, tá? Tem vários versículos bíblicos que a gente vamos reagir, ok? Então vamos lá. Nós estamos aqui e a gente vamos acompanhar direto no YouTube. Então temos aqui o Fábio Tunes, do canal Caminhando em Verdade, o falso mestre que distorce a Bíblia Sagrada. E nós temos aqui o nosso amigo Anderson. Então a gente vamos reagir à live aqui completa, ok? Então vamos lá direto no YouTube. Vamos aqui direto no YouTube e vamos acompanhar aqui, ok? Vamos lá acompanhar aqui. Está aqui para a gente acompanhar aqui. Deixa eu aqui voltar. Senão a gente não perde Vamos voltar aqui. Do Espírito Santo e poder. E será um tema que nós vamos desenvolver exatamente nessa noite. Será um tema que vai ser desenvolvido, lido aqui e buscando conhecimento a cada dia para que possamos crescer na graça e no real entendimento e deixar que, como diz o mestre Rei, no capeta da ignorância, não venha a nos afrontar e nos dominar, ok? Então, para isso, eu estou com um convidado, como está aí no título, com o irmão Anderson, do canal Seja Liberto. Então, ele está aqui e vamos apresentá-lo e desenvolver
esse estudo nessa noite para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá ele aí, seja muito bem-vindo, irmão Anderson, né? E boa noite, meu querido. É um prazer Olá, te boa receber. noite. Fica à vontade. Olá, boa noite, gente. Meu nome é Anderson, canal Ser Filiberto. Assim como você fala, o nosso querido amigo Fábio, estamos aqui hoje para desenvolver um assunto muito interessante. Ela é sobre conversão, sobre evidências de que a pessoa é convertida, de que a pessoa é uma eleita, de que a pessoa é uma pessoa salva, né? Iremos saber em que momento, iremos identificar em que momento os discípulos de Jesus realmente se converteram, realmente estavam salvos, de fato, certo? Então é isso, vamos lá. Muito bem, vamos colocar aí a... Muito bem, como nós não vamos perder tempo nessa noite, né, irmãos? Vamos desenvolver aqui e fica à vontade para interagir, para perguntar, para questionar, para refutar, fica à vontade, porque aqui a intenção não é nenhum debate, é uma construção de conhecimento mútuo aqui nessa noite. Nós queremos, de fato, eu estou aqui numa posição de aluno e professor, assim também como o irmão Anderson estará, sendo que quem realmente nos dirige, ou dirigirá, através da palavra, é o Espírito Santo. Porque nós cremos assim, né, irmãos? Nós cremos que nós podemos construir algo com conhecimento. Claro que todos nós temos muitas coisas em muitas áreas, né, a aprender, a evoluir. Mas o ruim é a gente deixar as vendas nos olhos e não evoluir buscando, assim, conhecimento através da palavra. Porque se nós estamos hoje falando que somos servos de Cristo, nós devemos utilizar a mesma palavra que os apóstolos, né, foram ali instruídos e também passados. Certo, irmãos? Não é isso? Então, fica à vontade aí um pouco e aí nós vamos já diretamente para o texto, que hoje a coisa vai ser estudo bíblico, vai ser a escola bíblica dominical que há muitos anos não se vê nem mesmo no sistema religioso, né? Porque o pão e o circo fala mais alto, né, irmãos? É verdade, viu? Esse assunto, né, ele veio em pauta por motivos de uma live do irmão Sandro Márcio, ele fez, e ele estava dizendo ali que Pedro não era convertido, né, uma certa passagem, porque estava nu perante a Jesus, no momento que ele desapareceu, não me engano foi isso, no momento da live. Aí esse assunto ficou no ar, aí a gente resolveu desenvolver esse assunto. Peraí, mas quando foi que os discípulos realmente se converteram? Como foi que de fato eles evidenciaram que eles estavam salvos, né? E aí a gente resolveu desenvolver esse assunto, né? Vamos nos degustar a palavra de Deus. Eu tenho um posicionamento em relação a isso, e o bom papo tem outro, e vamos entrar em um consenso. Bom, já os irmãos, os irmãos vão conhecer todo o mistério realmente direto da Bíblia, que eu vou mostrar para vocês. O momento em que Pedro realmente se converteu, certo? Você vai conhecer direto da Bíblia toda a verdade que o falso mestre não revela totalmente, ok? Vamos lá. Queira assim, Deus queira. Com certeza, é verdade. Na verdade, é bem próximo dos nossos consensos, porque é diferente do ponto abordado por aquela pessoa, né? Não lembro agora, acho que é um irmão aí, né? Não, Sandro Márcio. Isso. Então, claro que nós temos uma visão um pouco diferente. Eu, por exemplo, não vou colocar judeus, né, pescadores, no mesmo nível de uma pessoa que hoje se diz da sã doutrina
diante de todo o contexto que já foi ali influenciado, né, irmãos, por usos e costumes de forma até mesmo errada. Então, realmente nós temos um pouco, talvez não seria nem divergência, mas seria talvez ali uma oportunidade, viu, irmão, antes de hoje estar mais para o seu lado ou ambos estarem do lado. Meus amados irmãos, jamais você pode aprender com alguém como o Fábio, alguém que tem dúvida, alguém que chega na plataforma para ensinar, mas com dúvida. Não, é que talvez, né? Eu acho que foi, talvez, né? Talvez, eu não tenho certeza, mas talvez, né? Na minha opinião, irmão, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Alguém pregar o evangelho na dúvida, para a pessoa fazer um tema, tem que ter toda a certeza, tem que pegar todo o mistério da Bíblia para poder ensinar a pessoa verdadeiramente o verdadeiro evangelho. Eu jamais aprendo com essas pessoas que dizem, talvez na minha opinião. Não, talvez, eu não tenho certeza, irmão. A doutrina dos apóstolos não era talvez, eu penso. Eu acho que Jesus, talvez, eu não sei. Não, irmão. Os discípulos, os apóstolos, eles eram firmes na sua pregação. Eles pregavam com toda certeza. Não tem essa coisa de talvez, eu não sei, não. Porque a Bíblia diz que Deus não deixa nós com dúvida. Então vá para a Bíblia, que você não terá dúvida de nenhum assunto que é explicado por esses falsos mestres, ok? Então nesse vídeo aqui você vai ver. Eu não sei, talvez, irmão, a pessoa tem que vir para a plataforma para ensinar os mistérios da Bíblia, com toda certeza, e não com dúvida. Então, como é que uma pessoa vai ensinar as pessoas se ela não tem todo o conhecimento do assunto? Aí é muito perigoso você ser ensinado por essas pessoas que talvez é o que eu penso. Irmão, não dá. Então, fica esperto com os falsos mestres, né? Vamos lá. Das escrituras, não é isso? Verdade. Esse é o real interesse aqui, de fato. Vamos dar boa noite aqui. E relembrando aos irmãos que o Fábio não tem pena não, ele pisa na verdade, então ele pisa, não tem pena não. Você vai ver aqui nesse vídeo aqui, ok? Aqui, ó, abençoada do canal Segunda Opinião, Ricardo Costa, né? Chegou aí bem mais cedo, né? E falou, boa noite, na paz, meu irmão. Se não puder assistir só ao vivo, né? No ao vivo, já deixei meu like. Eu assisto no gravado, não é isso? Muito bem. Também a nossa amada e querida irmã Ângela, né? Muito bem. Louvado seja Deus, seja muito bem-vinda. E aos que estão aí também, né, em oculto, sejam todos muito bem-vindos. E vamos desenvolver esse estudo hoje, né? O importante é a palavra. Irmão, você está com alguma Bíblia aí em mãos para a gente acompanhar, ou você vai acompanhar em algum aplicativo? Fica à vontade, não tem problema nenhum. Estou no aplicativo que o meu amigo Renner. Hoje as pessoas não usam mais a Bíblia em mãos, né? Opa, quase que cai aqui. Hoje as pessoas não usam mais a Bíblia, está usando Bíblia online, que é um perigo de tanta Bíblia online que contradiz coisas estranhas, Bíblias online, né? Então o Anderson está usando a Bíblia no celular, então as pessoas estão fugindo da própria Bíblia, não usa mais a Bíblia, o livro, né? Vamos lá. Muito bem. Muito bem. Eu vou ler na versão, que é o que eu sempre uso aqui, mas uma NVI dará conta bonitinho também de, vamos dizer assim,
de desenvolver, né? Se caso algumas palavras você achar que está estranha, meu irmão, você pode falar. Relembrando aos irmãos que essa Bíblia que ele usa, né? Ele até dá essa Bíblia para a esposa dele. Uma Bíblia NVI, uma Bíblia que contradiz, irmão. Uma Bíblia contradizente. Esta Bíblia não é uma Bíblia de estudo, não. A NVI. Eu já tenho mostrado para vocês as provas e eu vou deixar aqui abaixo, tá? Eu vou deixar aqui abaixo o erro sobre essa Bíblia NVI. Não é uma Bíblia confiável, não, certo? Então, o Fábio, ele gosta dessas Bíblias falsas. Quando ele quer destruir uma verdade da Bíblia, ele usa a NVI, ele usa a Bíblia dos judeus, a Bíblia judaica, para destruir a verdade que está escrita. Como você vai ver nesse vídeo aqui, tá bom? Os erros e as heresias. E aí, apesar que não vai ser estranho, mas de repente, né, começa a ser um pouco mais mastigada, e é por isso que eu gosto dessa versão, ela nos ajuda a compreender muita coisa. Ele gosta da NVI, né? Porque a NVI, a Bíblia NVI, ela tem muitos erros. E se vocês pesquisarem sobre a Bíblia NVI, as contradições, aí vocês vão ver, né, que não é uma Bíblia confiável. Mas os falsos mestres, eles gostam dessa Bíblia NVI para poder matar a Bíblia da cópia do original, ok? Vamos lá. Né? Então vamos lá, para a leitura em João capítulo 21 primeiro. E depois nós vamos voltar para o capítulo 20, que talvez seja aquele ponto que o irmão põe, tá bom? Eu estou sendo nessa noite, irmãos, exatamente muito justo, usando todos os textos, entendeu? Para que possamos realmente desenvolver essa ideia, ok? Vamos lá. Então é aquilo, irmão, né? Então é aquilo, né? Ele usa os textos e, ao mesmo tempo, ele contradiz o próprio texto, né? Usando uma Bíblia NVI, usando a Bíblia judaica. Vai observando aí esse vídeo aí, tá bom? Diz o seguinte, João 21, do 1 em diante, diz assim: Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos à margem do lago de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Simão Pedro e Tomé, né, que seu nome, ou Dídimo, né, no grego aí, Dídimo, eu até pesquisei, viu, irmão Anderson? Significa gêmeo, né, não sei como é que está na sua versão. Esse Tomé, Dídimo, o significado dele, né, Dídimo é gêmeo, né, essa eu não sabia, tá vendo como é bom estudar? Estava com Natanael, de Canaã, da Galiléia, e os filhos de Zebedeus, e 2 outros discípulos. Versículo 3, para você não ficar perdido aí, tá bom? Porque às vezes muda um pouco, acaba perdendo a linha aí do versículo. Simão Pedro lhes disse, vou pescar. E eles disseram, vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Versículo 4. Contudo, assim que o dia amanhecia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não sabiam que era ele. Versículo 5. Disse-lhes, vocês não têm nada para comer? Não, eles responderam. 6. Ele lhes disse, lancem a rede a este bordo e vocês pegarão alguns. Então eles lançaram a rede. E havia tantos peixes que não conseguia puxar a rede para dentro do barco. O discípulo a quem Jesus amava, provavelmente João, né, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu o casaco, pois o havia tirado para trabalhar, e se lançou ao lago. Como que está na sua versão, irmão Anderson? É casaco? Mas que Bíblia... Qual versículo? Mas que Bíblia esquisita é essa? Você viu, irmãos? Mas que Bíblia esquisita é essa? E lançou ao lago?
Pedro se lançou no lago. Pelo amor de Deus, irmão. Pedro se lançou no mar, no mar. Então veja que essa Bíblia aí, ela é meio esquisita, né? Esquisita. Então Pedro se lançou no mar. O mar é mar e lago é lago. Então é uma história muito esquisita, né? Eu vou até aqui voltar um pouquinho aqui. Pera aí, viu? Eu vou voltar um pouquinho aqui, que eu acabei esquecendo de ver um passo aqui. Pera aí. Vamos aqui, pera aí. Simão Pedro e Tomé, né, que seu nome, ou Dídimo, né, no grego aí, Dídimo, eu até pesquisei, viu, irmão Anderson? Significa gêmeo, né, não sei como é que está na sua versão. Esse Tomé, Dídimo, o significado dele, né, Dídimo é gêmeo, né, essa eu não sabia, tá vendo como é bom estudar? Vá observando aí, vá observando o que ele está lendo, porque eu vou ver se vi algo estranho aqui, viu? Estava com Natanael, de Canaã, da Galiléia, e os filhos de Zebedeus, e 2 outros discípulos. Versículo 3, para você não ficar perdido aí, tá bom? Porque às vezes muda um pouco, acaba perdendo a linha aí do versículo. Simão Pedro lhes disse, vou pescar. E eles disseram, vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Versículo 4. Contudo, assim que o dia amanhecia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não sabiam que era ele. Versículo tudo bem, aqui ok, aí, ok, vamos continuar aqui. 5. Disse-lhes, vocês não têm nada para comer? Não, eles responderam. 6. Ele lhes disse, lancem a rede a este bordo e vocês pegarão alguns. Então eles lançaram. Qual versículo você falou agora? É o versículo. Bom, só o único erro que tem nessa Bíblia, que ele está lendo, é dizer que Pedro se lançou ao lago. Essa Bíblia é estranha, ok? Versículo, deixa eu ver aqui, o versículo 7. Versículo 7. E se lançai a rede para o lado direito do barco, e acharei. Lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo que os amava disse a Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu com a túnica, no caso, que estão lá. Porque aqui do outro lado tem uma películazinha preta, aí cobre o início da letra. Não tem problema, irmãos, não tem problema. Então, no caso aí é túnica, não é isso? Sim. E aqui diz capa, olha como é interessante. E aqui... Aí tem uma aspas aqui, ó, porque estava nu. Sim. Então, veja bem, de fato, né, aqui nós já observamos que uma da Bíblia que eu tenho aqui fala casaco, a sua é túnica, que é a mais próxima, certo? É a mais correta. Sim. E outra chama capa, né? Tem a NVI, chama de capa, vestiu a capa. Então foi até aí, foi nesse ponto exatamente que trouxe essa ideia da conversão ou não de Pedro, não é isso, irmão? Se você quiser argumentar um pouquinho nesse ponto, aí a gente continua. Só para o que a gente pode concordar aqui, independentemente de várias traduções ou não, é que ele estava nu. Exatamente. Porque ele estava nu, certo? Então, isso é um fato, né? E aqui mostra que ele estava em uma atividade e ele queria se molhar. Então, se ele ia se molhar, ele teria que estar sem roupa, né? Sem a túnica. É óbvio, é lógico. Entendeu? Aí, como ele viu Jesus e ele iria sair do mar para ir até o mestre, ele se vestiu. Né? Então, eu não vejo... Bom, deixando bem claro para os irmãos aqui, olha só, tá? Estava nu.
estava despido, né? Despido, né? Nu, despido. Então, eu fui pesquisar sobre questão de o que significa despido, né? Como está na Bíblia. Nu, despido é nu. Então, lá você vai encontrar vários significados da palavra nu, despido. Então, você tem despido, né? Sem camisa, ok? Não, já vamos entrar nesse assunto, ok? Vamos ouvir aqui e nós vamos entrar nesse assunto aqui que eu estou falando para vocês não acharem que Pedro estava todo nu, sem cueca, todo nu, pescando, entendeu? Então temos que ter cuidado com esses ensinamentos de vocês acharem que Pedro estava nu, totalmente nu, sem cueca. Temos que ter cuidado com esses ensinamentos, ok? Esse tipo de pensamento, que já você vai ver na Bíblia aqui, tá bom? Vamos lá. Motivo nenhum de espiritualizar isso. Entendeu? De colocar isso como uma evidência de conversão ou não. Ou não, muito bem, muito bem colocado. Então, é interessante isso, porque, de fato, se você for entender como que era a túnica na época de Jesus, como muitos já colocaram e tal, já fizeram esse estudo também, que eu não quero nem chegar muito nesse ponto, de fato, era uma túnica de cima e embaixo, né? Poucas pessoas tinham túnicas remendadas. Quer dizer, poucas pessoas tinham a túnica única. Normalmente eram remendadas, né, com 2 panos, porque eram caros naquele tempo. Mas tudo indica que... Bom, o povo de Deus, irmãos, né? O povo de Deus, eles se vestiam de túnica, né? Aqueles vestidos até o pé, né? Aqueles vestidos, todos vestiam as suas túnicas, aqueles vestidos até o pé. Mas havia uma túnica especial para os sacerdotes, né? As túnicas que o sacerdote vestia, túnica especial, ok? Mas o povo de Deus, eles tinham, né, suas túnicas, que é o vestido, ok? Vamos lá. Os apóstolos ali tiram realmente a roupa e provavelmente, né, irmão Anderson, deve ter alguma espécie de pano enrolado, sabe aqueles panos que o pessoal antigamente usava no lugar de fralda, né? Não sei até que ponto deveria ser, ou alguns poderiam dizer, não, Pedro estava completamente nu, né? Então também tem essa parte aí, né? Que o irmão... Aqui você já pode ver o Fábio com dúvida, né? O Fábio com dúvida. Talvez estava com debaixo com aquela fralda, talvez. Irmão, então são pessoas que falam do assunto e não compreendem e não têm realmente, né, o conhecimento sobre isso aí, tá bom? Já vou mostrar na Bíblia aqui, tá? Vamos lá. Você acha que tinha alguma coisa abaixo da túnica? Porque cueca não existia naquele tempo, né, irmão Anderson? É outra coisa. Irmãos Opa, como assim, Fábio? Não existia cueca lá no Velho Testamento? Como assim? Vamos lá. Mas não pensam, né? Não percebem isso. Né? Ele estava naquele rio, não mostra que a Bíblia não vai dizer ali naquele momento que tinha uma multidão ali, não vai dizer que tinha muitas pessoas ali, talvez fosse um local reservado, e provavelmente se ele estivesse nu, certo? Estivesse nu, estava pescando, estivesse nu, estava só entre homens ali não haveria motivo nenhum para ter vergonha, que ele estava nu com uma finalidade, estava pescando, certo? Então eu não vejo motivo nenhum de espiritualizar isso, de ter isso como evidência de conversão ou não. Aí ele viu o mestre, né? Ele viu Jesus, foi até ele e saiu do mar. Ele saberia que ele ia sair do mar, então se ele iria sair do mar, ele iria o quê? Se vestir. Não haveria mais motivo dele estar sem a túnica, né? Então foi apenas isso que eu enxergo, não sei se eu estou errado.
Estou errado? E até porque, né, irmãos? Até porque nós não temos informações na Bíblia, nesse momento, para falar se existia panos abaixo da túnica, certo? Ou não. Eu já estudei situações, por exemplo, até de professores de história. Ok, meus amados irmãos, o próprio Fábio, ele não sabe se existia algum pano debaixo da túnica. Então, são pessoas que não conhecem realmente, né, o assunto, o mistério da Bíblia Sagrada. Então, vamos aqui para o grande mistério agora, certo? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Vamos lá. Olha só, eu já quero falar aqui para os irmãos, olha só. Os pescadores, eles pescavam. Então, eles andavam sem camisa, né? Vamos falar do nosso tempo aqui. Eu nunca vi em minha vida pescador andar nu, todo nu, pelado, sem cueca, pescando. Essa é que é uma grande verdade. Eu nunca vi, não. Pescador pescando todo pelado, sem cueca. Eu nunca vi, não. Eu nunca vi. Mas vamos lá. Então, irmão, como há momentos de calor no mar, aquele momento do calor, então o que acontece? Que Pedro, veja bem, Pedro, ele tirou a sua capa. E os pescadores, eles pescam alguns sem camisa, por causa do calor. Deu para entender? Então, isso não significa que Pedro estava todo pelado, sem cueca. Não, não, não. Irmãos, essa coisa de nudez é algo muito sério, né? Deus botou a lei sobre questão de nudez. Não veja a nudez do seu pai, não veja a nudez de sua mãe, não veja a nudez da mulher de teu irmão, e assim vai. Sobre questão de não ver a nudez. Tá bom? Então, escuta bem, escuta bem. Vou mostrar aqui para você, olha só. Aqui, então eu vou mostrar para o Fábio que existia já cueca. Já existia cueca no Velho Testamento. Pois é, vamos lá. Nós vamos aqui para Êxodo, tá? Deixa eu ver aqui. Êxodo. Deixa eu ver, eu acabei de esquecer. Peraí, deixa eu ver aqui. Êxodo, deixa eu ver isso. Que eu nem botei ali o coisa, mas vamos lá. Êxodo 28, deixa eu ver aqui, 42. Aqui, tá? Vamos lá, ó. Êxodo 28, versículo 42, tá bom? Então, o que acontece? O que acontece é que não havia ainda cuecas. Não havia cuecas por debaixo da capa, né? Debaixo da túnica. Mas lá na frente já começou a surgir a cueca. Pois é. Vamos lá. Por debaixo da túnica. Vamos lá, ó. O versículo 42, ó. Fazei-lhe também calções de linho, para cobrir a pele nua. Ok? Para cobrir a pele nua. Irão da cintura à coxa. Compreendeu, meus irmãos? Então, o calção era da cintura até o joelho, para que as pessoas não vejam a sua nudez. Então, isso era mandamento do Senhor. Ninguém podia estar vendo a nudez de ninguém, não. De ninguém, não. Tá? Então, Pedro não estava nu, não. Pedro, que era judeu, ele sabe que ele não podia estar todo pelado. Ok? Todo pelado. E deixando bem claro para os irmãos, que você está sem camisa, você está nu. Representa uma pessoa nu. Pois é. Se você você não pode entrar no floro sem camisa não, porque você está despido,
tá bom? Despido significa nu, ok? Então, a pessoa sem camisa e estando com short, mesmo assim é uma pessoa despida, que está nu, sem camisa, ok? Então, quando se fala que estava despido, é que Pedro ele estava sem a capa, né? Estava sem a túnica, mas Pedro ele usava a cueca chamada calção. Então, os calção, ou a cueca do passado era calção. Eu até acompanhei, né? Meus tempos de infância eu acompanhei. As cuecas, quando veio, era calção, calção. Depois mudou, né? Para aquelas cuecas que hoje existem, né? Então, na minha época de infância, eu acompanhei. As cuecas dos homens era calção, calção, ok? Então, já existia de homens de Deus, judeus, né, usarem o calção por debaixo da capa, ok? Então, os pescadores, eles usam os calção, né, para pescar, né, por causa do calor. E no tempo dos apóstolos de Jesus, eles usavam a capa, mas eles tinham o short, a cueca, que é o short, por debaixo da capa. Vamos para mais aqui, ok? Vamos lá. Vamos para mais. Estarão sob Arão e sob seus filhos, né? O calção. Quando entrarem na tenda da congregação, ou quando se chegarem ao altar, para ministrar no santuário, para que não leve a iniquidade e morra. E morram. Isto será, veja bem, isto será estatuto perpétuo para ele e para suas posteridades, depois deles. Certo? Então, isso é estatuto perpétuo. Daqueles que usam a túnica, eles têm que usar o calção, a cueca, o calção. Ponto final, ok? Então, Pedro, ele usava a túnica, mas ele tinha o calção. Okay? Estatuto perpétuo. Então, as cuecas do Velho Testamento e até o Novo era o calção. A cueca do povo de Deus no Novo Testamento era o calção por debaixo da capa, ok? Vamos para mais. Êxodo 30, 19. Deixa eu ver aqui rapidinho, Pera aí. 30, 19, pera aí. Êxodo 30, 19, deixa eu ver aqui. Bom, aqui é outra só, vamos lá. É Êxodo 20, né? Êxodo 20, presta atenção, tá? Êxodo 20, 26. 26, ó. Deixa eu ver aqui. O 26, tá? Ó. Êxodo 20 e o versículo 26 diz assim, ó. Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Ok, meus amados irmãos? Então, Deus está falando aqui para Moisés, para não subir o degrau, para que não veja a sua nudez. Que aqui não existia ainda o calção. Depois que veio existir o calção. Então, Moisés, ele usava a túnica, mas por baixo ele usava a cueca, o calção. Deu para entender? Então, irmão, as pessoas não podem ver a nudez de ninguém, não. Então, Pedro, ele sabe e sabia disso. Que ele não pode estar todo pelado, sem cueca no mar, não. No mar, você tem barcos passando ali, você tem pessoas no mar, outros pescadores, e vê Pedro todo pelado, sem cueca. Então, já estou declarando para vocês que Pedro, ele usava o calção por debaixo da capa, ok? Simplesmente Pedro estava sem
sem a capa, só de calção, ok? É assim que os pescadores, eles pescam só com calção, né? Só com calção, sem camisa. Então, no fórum, em certo lugar, você não entra sem camisa, porque você está despido, está nu, ok? Então, para vocês entenderem, então, povo de Deus não pode estar despido, sem camisa, para estar. Agora, dentro de casa, tudo bem, dentro de casa, você anda sem camisa, você está na sua casa ali, com sua mulher, ok? Então, esses que você vê sem camisa aí, irmão, estão nu, estão despidos, tá bom? Então veja que o assunto aqui é sério, sobre não ver a nudez de ninguém, né? E relembrando aqui para o nosso amigo Anderson e o Fábio, que quando Adão pecou, ele se viu nu e teve vergonha, porque ele se viu nu. Então, é realmente uma vergonha, né? A primeira vez na minha infância, quando eu tirei a roupa para tomar banho no rio, eu já me sentia todo envergonhado, todo pelado, todo envergonhado. Tá entendendo? Porque mostrando a bunda para o outro, tá entendendo? Mas povo de Deus não pode estar pelado, todo nu, não. De maneira nenhuma, entendeu? Isso é porque a gente é do mundo, eu era do mundo, não, eu estava no mundo, né? Então eu me sentia vergonha, tá todo pelado, mostrando a bunda, eu todo com vergonha até se acostumar, né? Mas nós se sentimos vergonha, está todo pelado, tá entendendo? Ok? Então Deus, ele vestiu Adão e Eva, vestiu os dois, ok? Então, judeus não manda todo pelado pescando não, ok? O que ele faz é tirar a túnica e ficar de calção por causa do calor, tá bom? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Mas professores de história, até mesmo fora da teologia dogmática, que é aquela que puxa aquele puxa mais para o seu lado, né, de entendimento da denominação, que tem algum. E relembrando aos irmãos que todos que usam a túnica, eles têm que usar o calção, como diz lá no mandamento, né, no Velho Testamento. Os que usam a túnica, eles sempre têm que usar o calção, que é estatuto perpétuo, tá? Então esqueça aquilo lá. Ah, não, ali era só para o sacerdote, era só para não sei quem, só para o sacerdote. Não. Todos passaram a usar calção. Todos que usam capa, né? A túnica tem que usar o calção para não mostrar a nudez, ok? O povo de Deus era proibido de mostrar sua nudez, ok? Então ninguém podia ver a nudez de Moisés, não. Quando Moisés estivesse subindo no degrau, ninguém podia ver a nudez de Moisés, não. Por isso que Deus falou para Moisés não subir o degrau quando fosse para o altar ministrar, que não é para ele subir o degrau, para que a pessoa não veja a sua nudez. Então você lê a história lá completa, você vai compreender. Né? Umas evidências que os primeiros bispos, e não bispos católicos, não, antes mesmo da Igreja Católica Apostólica Romana. E relembrando aos irmãos que os calção dos romanos, né? Que eu já vi em vídeo assim, os calção dos romanos eram aquelas fraldas, parecendo uma fralda, aquelas cobertas enroladas, né? Eles usavam, né? Parecendo uma fralda, enquanto do povo de Deus era o calção. Aí você vê pessoas, é pecado usar calção, é pecado usar calção, que pelo amor de Deus, amado irmão. O próprio Deus mandou fazer calção da cintura até o joelho, porque não mostra a nudez. Então, podemos sim usar calção, né? Agora fica um monte de doutrina de Satanás proibindo aquilo que a Bíblia não proíbe, certo? Então, o calção, que é da cintura
até o joelho, aí sim, você não está mostrando a nudez, não. Agora, se você usa um shortinho, que é da cintura até a coxa, aí você já está mostrando a nudez, você está despido, mostrando a coxa, né? O homem mostrando a coxa, isso já traz lascívia. A mulher, quando vê, já deseja o marido da outra. Pois é. O homem mostrando a coxa com shortinho, já levanta a lascívia da mulher, já começa a desejar, já começa a babar. Tá entendendo? Ok? Isso é nudez. Você sem camisa é nudez. É ficar despido. Você mostrar a coxa com shortinho é nudez. Você está despido, ok? Então tem que cobrir a coxa. O calção tem que vir da cintura até o joelho, certo? Isso é para o povo de Deus, né? Enquanto aos hereges, só vai falar besteira. Que famílias inteiras eram batizadas nuas no rio, entende? Então, olha só, é que realmente você falou uma coisa muito boa nessa noite. As pessoas tendem a espiritualizar demais a coisa e esquecem de respeitar tempo, né, público e localidade, ou até mesmo a forma que uma cultura vivia há mais de 2.000 anos atrás. Então, se você for ignorar tudo isso, de fato... Então, relembrando aos irmãos que isso aí de Pedro andar todo pelado, todo nu, sem cueca, não era cultura de judeus não, viu? Não era cultura de judeus não, ok? Era proibido por Deus andar todo pelado. Ai, meu Pai do céu. Por isso que conhecereis a verdade, a toda a verdade, e a verdade vos libertará, né? Errais por não conhecer as Escrituras, né? Vamos lá. A gente vai falar, não, Pedro só estava daquele jeito, né? É porque ainda não tinha se convertido. Logo após se converter, jamais ele ficaria nu. Não existe tal coisa. Até porque nós vamos ver que até mesmo Jesus, né? Inclusive domingo, irmãos, eu vou trazer um estudo, né? Que um dos pontos finais vai falar sobre o lava-pés ali. E você vê Jesus ficando sem camisa. Alguns dizem que não foi sem camisa, outros já falam que realmente ele estava com a parte de cima e tirou e cingiu a parte de baixo. Como é que é? Como é que é? Jesus, um diz que estava nu, outro Jesus estava sem camisa. Já nós vamos para o texto, né? Que loucura é essa, mano? Como é que traz essas coisas esquisitas para esse estudo aqui, pelo amor de Deus? Que é o que o texto aparentemente mostra, tomando ali uma forma de servo, que na realidade a palavra é escravo. E por isso que Pedro até recusa, porque ali jamais era possível conceber um escravo judeu lavando o pé de outro judeu. Então era bem isso. E aí nós bem conhecemos que imagina, então Jesus não era um convertido, né? Então são coisas... Bom, vamos lá para o texto, tá, irmão? Vamos lá para o texto da que ele está falando aí, vamos lá. Vamos lá para o texto aqui, ok? Vamos para... Deixa eu ver aqui. Vamos aqui para Êxodo 30, tá? Esse negócio de lavar as mãos, lavar os pés, sempre veio do Velho Testamento dos judeus, do povo de Israel, ok? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Êxodo 30. Êxodo 30, versículo 19. Vamos lá. Olha só. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze, com o seu suporte de bronze, para lavar porá entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação,
lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. E isto será por estatuto perpétuo e a sua posteridade, através de suas gerações. Tá certo? Então, o lavar os pés e as mãos vem do mandamento do Senhor, é estatuto perpétuo e assim vai, ok? Então, por isso que Jesus, ele lavou os pés dos discípulos, né? Porque era essa tradição, mandamento do Senhor dado ao povo de Israel perpétuo para o nome aqui, né? Para os outros também, tá certo? Então, o lavar as mãos, lavar os pés, não é doutrina de homem, não. São mandamentos do Senhor, ok? Então, Jesus, ele lavou os pés aos discípulos ali para mostrar a humildade, para um servir um ao outro. Então, Jesus serviu como servos de lavar os pés aos discípulos, tá bom? Então, o Fábio devia explicar o texto de forma correta. Mas ele falou algo estranho aí, que parece que Jesus não podia lavar os pés ao discípulo, porque não sei o quê. Pelo que eu ouvi aqui, sabe? Então, vamos lá. Que a gente tem que tomar um cuidado. Claro, o que eu vou defender hoje é um pouquinho diferente referente o entendimento de que o derramar do Espírito Santo para trazer ali o papel da igreja vem a partir de Atos, e aí eu vou explicar o motivo conforme nós vamos lendo, tá ok? Então, se você quiser acrescentar alguma coisa, eu vou lendo aqui o pessoal que chegou, enquanto você fica, se não, dá um segundo. A gente também tem que ver também, a gente tem que prestar atenção também, são a cronologia, entendeu? Do texto. Isso. O tempo. Entendeu? Se realmente aquilo ali foi naquele momento, realmente foi depois. Entendeu? Esse tipo de coisa. Porque às vezes a gente coloca um capítulo ali, outro lá, colar, e não segue aquela cronologia de tempo, espaço de tempo ali do texto ali. Aí fica uma coisa meio confusa, certo? Então é sempre bom a gente pegar o primeiro capítulo, segundo, terceiro, anteriores, para a gente entender realmente se realmente de fato é aquilo ali que a gente está falando, certo? Aí, porque muitas vezes assim, mas em capítulo tal, versículo tal, tá assim, então não é legal, né? Não é legal. Então que a gente possa também respeitar esse ponto. Muito bem, então, por isso que hoje eu estou sendo muito sincero com o irmão, como sempre tento ser com todos, em trazer não só o 21, mas também o 20, que daqui a pouco nós vamos ler. E depois eu quero passear em Lucas, que foi citado também em estudos recentes aí, que eu acho que o irmão até participou. E depois nós vamos para Atos, e aí eu fiz questão de pegar Atos, capítulos bastante completos, para não ficar aquela coisa como você bem citou agora, né? Uma coisa que vai para versículo isolado e tal, e vai tentando defender o ponto e não construir uma ideia ou uma percepção da escritura, que é o que eu tento sempre, né? Eu busco sempre fazer isso. Rapidinho aqui, irmãos, tem o Maurício Sagart, se eu não estiver falando seu nome errado, me perdoe, meu irmão. Diz, primeira vez aqui, gostei dessas conversas abertas e de grande aprendizado. Seja muito bem-vindo. Se gostar aí, não só se inscreva nesse canal Caminhando em Verdade, mas também no canal Seja Liberto do irmão Anderson, né? Ele está, no momento, vamos dizer assim, se preparando para voltar com mais propriedade, não é isso, irmãos? E aí construir o que ele já vinha tentando construir aí no passado. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Graça e paz nessa noite. E também o amado irmão Anderson, né? Que também vem lá do canal Segundo a Opinião, Ricardo Costa, né? Graça e paz e boa noite. Seja muito bem-vindo, meu querido. E também a Soraya, aqui, ó, prestigiando a nossa live hoje, hein, irmão? Isso aí, ó. Que beleza, Soraya, né? Boa noite. Pessoa maravilhosa, viu, gente? Ai, que doce noite a todos. Eu sei, eu
Eu até quero agradecer agora aqui, né, ao vivo, viu, Soraya? Não só por seu comentário, mas comentário de outros irmãos e irmãs, né, referente à resposta que eu dei lá na comunidade do perturbador de Israel, né, que eu acho que não é só de Israel, não, é perturbador do mundo, né? Então, eu quero aí agradecer, né, o carinho, viu, Soraya, de verdade, viu? Agradecer mesmo. Seja muito bem-vinda. Sei quem é esse homem. Sei nem quem é esse homem. Sim. Né? Pois é. E esse, como eu escrevi recentemente na comunidade do Mestre Evandro, o Anderson, é um carneirinho, não sobe para os debates porque sabe que, né, os predadores, né, têm seu valor e seu poder e sabe que vai ser totalmente devorado. Então, esse é o motivo que muitos não sabem fazer o que nós... Eu jamais, né? Eu jamais vou entrar num debate desse aqui. Eu jamais vou discutir a Bíblia com esse aqui, porque ele mata a própria Bíblia Sagrada. Se eu citar um versículo bíblico verdadeiro, ele vai matar usando a Bíblia NVI, usando a Bíblia judaica. Você está entendendo, irmão? Você não sabe a heresia horrível, né? Ele deturba o próprio texto bíblico na cara de pau, meus amados irmãos. E você vai ver nesse vídeo aqui. Aí eu não vou perder tempo querer discutir assunto da Bíblia com esse aqui, não. É como se eu estivesse debatendo com um ateu, É eu mostrando na Bíblia, ele não, é que no original não está assim, não está assim. Eu vou perder tempo? Não, jamais, irmão, né? É mais fácil eu falar sobre o assunto da Bíblia com o nosso amigo Anderson, né? Mas com isso aqui, é só a misericórdia de Deus. Você está entendendo? Vamos lá. Vamos fazer nessa noite aqui, né? É abrir na Escritura. E eu não tenho medo de quando chegar no final desse tudo, falar, realmente é isso mesmo, mas tem essas ressalvas, ou vice-versa. Eu creio também que você vai ser homem suficiente e falar, não, irmão Fábio, realmente esse estudo me abriu ainda mais a mente do que o que a gente já conhecia, não é isso? Então, sim. Vamos lá, meu querido, sim. Vamos lá para avançar, né? Então, nós vamos para o capítulo 20, não é isso, irmãos? Porque aqui não precisa nem mais continuar o texto, não é isso? Né? Porque aqui eu ia ali até o 14, mas deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Eu acho que é isso mesmo, né? Não tem muito o que fazer aqui, não. Aqui ele faz um milagre, arrasta a rede, vem mais de 153 peixes. Aí alguns nem ousavam perguntar quem era, porque já sabia que era o Senhor, ok? Então vamos para o capítulo 20, né? Que é aquele ponto lá que o irmão, eu acho que citou, não sei se é no 20 ou é em Lucas. Vamos lá, 20 e 19. João, Evangelho de João, capítulo 20, ou de São João, como os católicos conhecem, né? Eu gosto sempre de falar isso nas minhas lives, sabe? Evangelho de João ou São João. Isso aí, essa coisa, meus amados irmãos, olha só. Essa coisa de São João, São Paulo, isso é Bíblia de católico. Isso é Bíblia de católico. É São Paulo, São Pedro, São Tiago. Isso é Bíblia de católico, entendeu? É Bíblia de católico, ok? Então eles estão seguindo as Bíblias de católico. Por isso que erra muito na palavra de Deus, né? Contradiz muito a Bíblia Sagrada por causa dessas Bíblias que fala São João, São Pedro, pelo amor de Deus. São Bíblia dos padres, né? Não há problema nenhum nisso. Capítulo 20, versículo 19. Diz o seguinte: ao anoitecer daquele dia, o primeiro dia da semana, quando os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, por medo dos habitantes de Judá, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Shalom.
aí, tudo bem, irmão Anderson? Tá acompanhando aí, né? Versículo 19, Sim. agora o 20. Sim. Tendo-os cumprimentado, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram tomados de alegria quando viram o Senhor. Shalom, além, né, ou a paz, né? Jesus repetiu: como o Pai me enviou, eu também os envio. Tendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo, que é Ruach HaKodesh, certo? Olha aí, eu estou sendo sincero aqui em falar que é o Espírito Santo. Alguns poderiam distorcer e dizer, é só um sopro, um vento, né? Certo? Não é isso? Sim. Então, estou agindo hoje o máximo no pé da letra aqui, né? Então, diante disso, disseram o seguinte: se vocês perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados, e se os retiverem, permanecerão retidos, né? Ele disse. Aí, versículo 24. No entanto, Tomé, que é o Dídimo, né? Aquele que significa gêmeo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. É aqui, irmão Anderson, que eu quero construir um ponto contigo hoje, nessa noite. Sim. Veja bem. Tem que ter cuidado com isso aí, hein? Tem que ter cuidado, esse negócio de construir, né? De construir em cima do texto, né? Vamos observar aí. Cuidado com o negócio de construir em cima do texto, né? Acrescentar. Vamos só ver. O que eu acho que não é da mesma forma que será em Atos capítulo 1? É aqui que eu amarro o meu burrinho. Viu, irmãos? Olha como é que é interessante que um versículo nos ajuda a despertar a mente. Então, veja bem. Quando nós vemos a promessa de Atos, que está em Joel, capítulo, acho que é 2, 28, se eu não estiver enganado. Deixa eu ver aqui. Agora eu não tenho aqui, se o irmão lembrar, ou se alguém lembrar e puder ajudar, mas você sabe da promessa de Joel, que é o revestimento ali, a descida do Espírito Santo. E aí o que eu quero dizer para o irmão Anderson, pensa comigo, e se eu tiver errado, ou se você tiver alguma outra observação, ou qualquer outro mestre, né, ou qualquer outro irmão, pode também nos auxiliar. Por isso que nós estamos hoje fazendo um estudo livre aqui hoje. Coisa de aula de escola bíblica dominical mesmo, entendeu? Não aquela escola bíblica que se você perguntar, você não pode, você vai ser retirado de sala. Não, aqui só tem poucas pessoas aqui, mas pode entrar até 1000 pessoas aqui numa live dessa, um exemplo, né? Sim. Então, eu amarro o burro aqui. Se o texto está falando que ele soprou aos discípulos, você concorda que o Tomé não estava nesse momento, então ele foi o único que não recebeu? Sim. Sim. Então, por isso que eu entendo que a ideia seria para os 12, que é o que nós vamos ver daqui a pouco. E aqui só tinha 11 e só tinha 10. Exatamente. Tinha Tomé, tem 10. Pronto. Por isso que eu gosto de fazer isso com você, porque você é um cara inteligente. Por que eu estou falando isso? Bom, é o seguinte, irmãos, né? É o seguinte, naquele momento, Tomé não estava, né? Apareceu depois. Mas, com certeza, Tomé recebeu depois, né, do Espírito Santo, né? Ele foi ali batizado, né, com o Espírito Santo depois. Com certeza, Jesus deu também para Tomé, com certeza, ok? Não se pode dar para uns e outros não. O Espírito Santo é para todos, aqueles 11, ok? Os 11. Com certeza, depois Jesus ele deu para Tomé também. Porque tem que ter inteligência para compreender a Escritura, até mesmo nesse ponto de leitura. E aí as pessoas vão achar que quem está ofendendo as pessoas não é, gente. Se nós não construirmos dessa forma algo minucioso, por isso que nós vemos essa pataquada aí que nós estamos vendo na internet, irmãos.
a qual você fez muito bem. Você respeita as pessoas da sã doutrina, as reais pessoas, as pessoas que são respeitosas. Mas olha o emburrecimento que acaba ficando essas pessoas diante dessa religiosidade sem captar os pormenores como o que nós vamos estudar nessa noite. E olha que está apenas começando o nosso estudo hoje, hein? Coisa realmente é muito boa. Você vai ver, irmão, você vai ficar assim, muito entusiasmado até de continuar mais estudos como esse depois. Pode ficar à vontade, meu irmão. Você entendeu aqui